Ok, pessoal, boa noite. Vamos seguir aqui. Nesse vídeo eu gostaria de seguir com vocês com aquela nossa série Stairway to Heaven. Vamos pro segundo vídeo. Nessa série eu tô mostrando para vocês todos os um passo a passo, ou enfim, a gente vai explorar o máximo que a gente puder do SQL Server no Linux. E nesse vídeo eu ainda não vou mostrar o SQL Server em si. Posso até mostrar um pacote ou outro, a instalação de um pacote ou outro, mas eu queria mostrar a manipulação do sistema operacional. Eu sei que para muita gente não é novidade o Linux, mas tem muito para muita gente também é novidade o Linux. Então eu queria focar esse vídeo especificamente nisso. Vamos conversar um pouco sobre, vamos conversar e mostrar como que a gente manipula, ou como que a gente brinca com o sistema operacional, com o Linux em si. Então eu tô com o meu Hyper-V Manager aqui ligado, certo? Aí vamos ligar ele, né? Dar o start nele. Continue do checkpoint. Muito bem. Clica duas vezes para abrir a console, né? Deixa, ele vai levar um pouquinho por conta do merge, né? Que ele tá fazendo. É o merge do snapshot. Ok, pessoal. Então, eu acho que vocês lembram que no último vídeo eu tinha instalado um CentOS, né? No nosso Hyper-V. Aqui, vamos ver a manipulação então, né? A gente pode acessar via console a nossa famosa senha. Aí você tem aqui o sistema operacional em si, né? Deixar desligado. Bom, aí você tem o nosso sistema operacional em si. Lembra que eu havia comentado algo a respeito de rede, né? Então, a rede aqui nesse caso está desligada, eu preciso deixar ela ligada, certo? Quando eu ligo a rede, vocês lembram como estava a configuração? Tava em endereço fixo, né? Pelo que eu bem me lembre, eu havia colocado um endereço fixo aqui nesse servidor 10. Muito bem. Se eu abrir um PowerShell ou um Command Prompt no meu host físico, vamos ver se a gente consegue conectar. Vou abrir um PowerShell mesmo, coisa simples. Isso aqui serviria num Command Prompt, tá? Ping. Bom, então eu tô conseguindo chegar no meu servidor virtual, que é essa console aqui. Muito bem, vocês viram que eu simplesmente entrei na console e liguei a interface de rede, certo? Foi o que eu precisei fazer. Vou fechar agora essas janelas aqui. E assim, basicamente tudo que a gente faz, quase tudo que a gente faz no Linux, né, é via interface texto. Não é via interface gráfica. Você pode usar a interface gráfica, só que o conceito de interface gráfica no Linux é um pouco diferente da interface gráfica do Windows. O Windows, apesar de ser... o Windows é mais nativo a interface gráfica, né? No caso do Linux, não. No caso do Linux, você tem toda a funcionalidade em modo texto. Você tem um interpretador de comandos. No nosso caso, a gente usa o Bash. Você tem um interpretador de comandos onde você digita o input que você quer, o comando de entrada, e ele interpreta para você e dá o resultado. No Windows a gente tem o CMD, né? Por muito tempo a gente teve o CMD, e hoje a gente tem o PowerShell, né? Que é essa interface aqui. Só que a Microsoft lançou essa ideia, né, muito depois. Desde o Windows 95, a interface gráfica é a dominante, digamos assim, né?
Aí do Windows Server 2008 para frente, você conseguia instalar você conseguia instalar o servidor ou instalar o sistema operacional em modo reduzido, né, em modo texto, Core, o Server Core. É legal, é muito legal você instalar em Server Core, por exemplo, um servidor de domínio, um AD. Você tem pouca superfície de contato e você gasta pouco recurso de máquina. Então você gasta, o footprint dele é muito pequeno. Você gasta pouco recurso de memória, por exemplo. Só que assim, muito bem. A gente conecta como no Windows? A gente conversa como entre servidores no Windows? A gente conecta normalmente via Remote Desktop, por exemplo, RDP, Remote Desktop Connection, onde você coloca o IP aqui ou o nome do servidor aqui, você vai receber a conexão. Você conecta, por exemplo, para um servidor de arquivos via FTP, enfim. Você pode conectar o PowerShell, também tem a conexão remota, né? O PowerShell também tem a conexão remota dele. Quando você está trabalhando com Linux, você conecta num servidor via um protocolo chamado SSH, Secure Shell. Lembra que eu falei que o interpretador de comandos padrão do Linux é o Bash, certo? Então a gente vai usar um Bash seguro pela rede. A gente vai conectar neste servidor aqui, que está rodando, certo? Esse servidor está em execução. A gente vai conectar nele via rede. Eu tenho algumas ferramentas para fazer isso, ferramentas interpretadoras de comando. A primeira, mais antiga de todas, a que assim existe desde que a internet existe praticamente, brincadeira, desde 98 essa ferramenta existe. É uma ferramenta bem antiga. É essa aqui, o put, tá? É um utilitário absurdamente pequeno. Tem 300 é um executável de 300k. Nem sei o que é. Open File Location. Vamos ver aqui onde é que é. 800k, não é nem um mega. Não é nem um mega de executável. Então assim, é muito pequeno. É uma interface simplesmente de texto mesmo, para você mexer remotamente num Linux ou num Unix qualquer que seja. Eu vou colocar aqui o endereço IP. Vou criar uma nova conexão no nosso put, certo? Então, olha só, eu estou usando o mesmo endereço IP, claro, né? Eu quero conectar nesse endereço IP. E eu posso colocar aqui como uma seção salva Linux Lab 01, certo? Aí se eu der o salvar aqui, ele salva aqui e a próxima vez que eu abrir, ele vai estar aqui já. Você coloca load para ele puxar toda a configuração que você criar aqui. Posso colocar no open. Sim, você aceita a chave. Tô conectando como root mesmo. Tá conectado. Só que, Marcelo, tá ruim de ver, né? Mesmo que eu dê o zoom it aqui, ele fica ruim de ver, né? Ele fica muito ruim de ver isso aqui. Porque a gente tem como ajustar algumas configurações no put em si, tá? Eu vou abrir uma nova sessão aqui, vou fechar essa. Fecha essa sessão. Clica, né, na salva, download. Aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir em Windows, Appearance. Aí, primeira coisa que eu quero trocar aqui, fonte. Essa fonte de 10 é muito pequena pra gente enxergar. Vou colocar negrito, deixa em Courrier New mesmo. Vou colocar 14, que a gente consegue enxergar melhor. Posso trocar também cor, esse tipo de coisa, tá? Mas eu vou deixar por enquanto só 14. Aí eu volto no Session. Se eu der o Save, ele já salva automaticamente. Automaticamente não, né? Ele salva depois que eu cliquei aqui no Save, essa configuração. Ok? Então, nota que já melhorou um pouco, né? Perfeito? Estou conectado como root. Não é muito bom se conectar como root. Por quê, Marcelo? Você é o super usuário. Você é literalmente Deus dentro do sistema operacional. Então, não é uma boa você ficar conectado, você usar a conexão root. Lembra, o que eu falei no primeiro vídeo, o Linux espera que você... O Linux é um sistema operacional que não tem muita proteção, digamos assim, de comandos errados de usuário. Tipo, oops query.
Não. Você está logado como root, você sabe o que você está fazendo. Você sabe quais são as consequências de um... Por exemplo, você sabe, não vou dar enter, óbvio, mas você sabe que o rm-rf barra vai limpar, por exemplo, tudo desse diretório, do diretório tmp. Ele vai arrancar absolutamente tudo que tiver nesse diretório, no barra tmp. Certo? Sem perguntar absolutamente nada. O menos R, o R é o recursive e o F é o force. Então acaba com tudo. Bom. Beleza. Então eu vou sair dessa conexão. Vou abrir uma conexão com o meu usuário agora. Melhor, né? Um pouco mais seguro, digamos assim. Aí quando precisar fazer algum tipo de operação que requer usuário privilegiado, eu simplesmente dou o comando sudo. É como se fosse aquele UAC, User Account Control do Windows, né? Ele pede um usuário privilegiado, ele pede uma credencial privilegiada, digamos assim, para executar. Bom, eu posso simplesmente fazer isso aqui. Agora, né? Bom, primeira diferença que vocês vão ver aqui é a hierarquia de arquivos. Se eu der um cd barra, eu vou para a raiz do meu sistema operacional. Minha raiz do meu sistema operacional, eu posso listar todos os diretórios e arquivos. Eu gosto de dar alguns diferenciais de comando aqui, alguns parâmetros. Essa lista vai mostrar para mim vai mostrar em forma de lista, vai mostrar todos os arquivos ocultos e não, e vai mostrar também em formato mais visível para gente, para humanos enxergarem, que é onde ele faz um drill down do tamanho em si. Beleza? Olha só, aqui então, dando ls-la, eu tenho todos os arquivos e diretórios. Como que eu sei o que é diretório? Eu sei o que é diretório por isso, ó. Por isso. Isso aqui tem um D. Então eu tô sabendo que aqui tem um diretório, certo? Aí, isso é um diretório, isso é um diretório, isso aqui não. Isso aqui é um arquivo normal, isso aqui é um arquivo normal. Quer dizer, é um link, na verdade, né? É um arquivo que, se você vier aqui, ele aponta para outro arquivo. Um link simbólico, né? Aqui, nesse caso, como a gente está no barra, a gente não tem arquivo normal, né? Vamos lá, por exemplo. Sei lá. mkdir. Tem o tmp ali, certo? Eu gosto sempre de criar um diretório stage. E o que aconteceu aí? Eu não consigo, olha só, o opt stage. O que acontece aqui? opt, certo? Quem é o dono? Root é o dono, certo? Vocês vão ver a primeira coluna aí, essa primeira coluna aqui, significa que tá mostrando quem é o dono. E a segunda coluna significa quem é o grupo, né? E aí você consegue fazer o drill down em cima disso aqui. Em cima das permissões dentro desse arquivo. Tudo aqui dentro, no fim das contas, é um arquivo. O que é um diretório é um arquivo especial. O que é um link é um arquivo especial, do tipo link. E tem o próprio arquivo mesmo. Tudo que você está vendo no sistema operacional do Unix, do Linux, é um arquivo. Certo? E aqui à nossa esquerda, a gente tem, nessa coluna mais à esquerda, a gente tem as permissões aqui, tá? Então, isso aqui a gente sabe que é um diretório, isso aqui a gente sabe que tem permissão de leitura pro dono, tem permissão de escrita pro dono, tem permissão de execução pro dono. Aí você vai ter, o dono é root no caso, né? Esse cara aqui. Aí você vai ter permissão de leitura, não vai ter permissão de escrita e vai ter permissão de execução para o grupo.
Então, para qualquer membro do grupo root, você vai ter essas permissões. Todas menos a permissão de escrita. Você vai ter para todos os usuários também, que não estão no grupo, você vai ter a permissão de leitura, não vai ter a permissão de escrita e vai ter a permissão de execução. Ok? Acho que fica claro dessa forma, né? Muito bem. Então, como eu não tenho permissão, eu vou executar o meu... Aí sim. Posso copiar e colar. Ele vai pedir a senha para mim, a senha do meu usuário mesmo, não é a senha de root. Porque o meu usuário pode ser elevado, digamos assim. Ok? Então ele criou o stage lá. Aí quando você vai ver, a criação foi feita com o root, né? Como se fosse o root. Marcelo, eu quero alterar o dono desse cara aqui, o dono desse arquivo, desse diretório aqui. Esse diretório eu não quero mais que seja root. Bom, você pode usar o comando chown. De novo, né? Você vai precisar dar o sudo. Aí você faz o comando, se não me falha a memória, Marcelo, certo? Ok? Perfeito aqui? Muito bom. Aí, olha só, dentro desse usuário, dentro desse stage, eu gostaria de colocar alguns arquivos dentro desse usuário stage. Eu tenho aqui, vou abrir o meu eu tenho alguns arquivos aqui no temp que são interessantes. Alguns RPM. RPM é o pacote instalador, é como se fosse o MSI do Windows. O RPM, no caso da distribuição Red Hat, é o pacote de instalação de um aplicativo qualquer. Eu tenho alguns aplicativos aqui para serem instalados. Eu gostaria de copiar esses arquivos aqui para dentro. Agora, a gente está vendo como é que a gente manipula o bash remotamente. A gente está conversando com o bash remotamente via put, certo? Como é que eu faço para colocar um arquivo dentro do meu servidor Linux, né? Bom, tem alguns utilitários para fazer isso. Eu gosto muito do INSP, esse utilitário aqui. Gosto muito dele. Você pode usar o FileZilla, por exemplo, para fazer esse tipo de coisa, tá? Eu vou aqui definir a minha conexão, né? Minha conexão vai ser via SCP. Meu IP 6110, certo? Meu username vai continuar sendo Marcelo, ok? Dá o login. Ele deve pedir para mim a minha senha. Ok. Ele abre na minha pasta home padrão. Só lembrando, eu tô no meu sistema operacional, tô na bash de comando. Se eu der um comando cd que é calldir, né? E der o enter, ele vai para minha bash, tá? Desculpa, para minha home. Todo usuário tem uma home dentro do sistema operacional do Linux. Quando você cria um usuário, ele tem uma home. Aí, como é que eu faço dentro desse prompt de comando para ver onde que eu tô? Né? Porque ele está mostrando aqui só um tiozinho, né? Esse tio é a home. É um atalho para home. Se eu der o comando pwd, ele vai mostrar para mim onde que eu tô, dentro do meu sistema operacional. E ainda falando sobre a hierarquia de arquivos, eu quero colocar um arquivo lá dentro. Eu quero colocar um pacote, um RPM lá dentro. Como é que eu faço para ver quanto que eu tenho de espaço livre ali dentro? Eu posso executar o comando df-h. Ele vai mostrar para mim todos os file systems que o file system no Linux entenda como uma letra no Windows. É meio que um paralelo
A diferença é que a letra tem limite, certo? No Windows. Aí você começa a ter que usar o mount point, que é o método de você apresentar um disco para dentro de uma pasta no Windows. No Linux, você não se preocupa com isso. Você tem o barra e o nome que você quiser. Então eu tenho aqui no meu Linux nesse servidor alguns file systems. O meu principal é esse cara aqui. É o CentOS Root, que tem 26 GB, certo? Eu tenho usado aqui 3.6 GB e eu tenho disponível 23 GB, ok? Porcentagem usada, ele vai mostrar pra mim aqui, 14, beleza? Aí ele tem alguns outros file systems que lembra que eu criei a instalação, puxei o particionamento padrão lá na instalação, ele cria algumas coisas pra gente aqui, tá? Por padrão. O que eu tô usando por enquanto é esse aqui. Mais pra frente eu mostro pra vocês como é que a gente coloca um outro disco aí dentro, como é que a gente lê esse disco, formata ele e instala o SQL Server e aí coloca um data file, ou log file dentro desse disco, né? Porque a gente sabe que não é uma boa prática você simplesmente jogar tudo como se fosse tudo em um lugar só, né? Muito bem. Vamos seguir então. Olha só. Eu já sei quanto que eu tenho livre. Vou subir um nível. OPT Stage. Perfeito. Aí eu tenho o meu temp aqui. Ok? Vou colocar esse PowerShell RPM aqui, por exemplo. Ok, instalou. Perfeito. Instalou não, desculpa. Copiou. Maravilha. No que eu copiei aqui, e se eu vier voltar aqui pro meu bash, e eu der um ls menos... voltar pro meu opt... Se eu der o... aliás, sem preencher tudo, se eu der o tab, ele tenta preencher pra mim, tá? st... tab, ele preencheu com stage pra mim. ls menos lh. Então eu tenho aqui o PowerShell beta, o RPM. Maravilha. Pessoal, e como eu faço para instalar esse pacote aqui, né? Eu vou dar o sudo rpm-i, porque para instalar o pacote você vai provavelmente precisar criar outro arquivo, outro controle, outro diretório em outro lugar. rpm-i power, minha senha. Beleza, o pacote então está instalado. E aí a gente tem o PowerShell. Ok? Get command. Perfeito. E você pode usar o PowerShell, e se você já conhece PowerShell, você pode usar isso para fazer todos os scripts, para continuar fazendo todos os scripts que você já faz. Ok? Ok, pessoal, então é isso para esse vídeo. No próximo a gente vê a manipulação do arquivo dentro do OpenSSH, que é um cliente de SSH da própria Microsoft, que ainda está em versão beta. Abraço, pessoal, boa semana.